Eles foram autuados aí por venderem sacolas de plástico. Hoje, Elton René está aqui, nosso especialista em direito do consumidor, e ele vai explicar tudo pra gente sobre isso. Então, roda a nossa vinheta aí, vai. Olha aí, ele já tá aqui, todo elegante. Obrigado pela parte que me toca. O dia dele na terça, né? Mas aí a gente trocou pra hoje, né? Trocou. Imprevisto que houve. Dois imprevistos, na realidade. Dois imprevistos desde a semana passada, né? Mas já tô aqui, né? Mas tá aí bem, graças a Deus, né? A idade vai chegando. Pode só, sei não, a idade vai chegando, Marília. É assim mesmo, pra todos, né? Pra graças todos, a Deus, e que chegue mais pra frente. Que ela se estenda mais, que ela se estenda, né? O problema é que com a idade aí vem também os problemas da idade, né? Peço desculpas aos telespectadores, né? Mas estou aqui pra... Graças um pouco atrasado, mas tô aqui. Bora lá. Todos os supermercados, eles podem ou não podem estar vendendo essas sacolas. Tem supermercado que já dá a sacola, normal. Mas tem umas, né, que estavam vendendo sacola, né? Para que as pessoas pudessem levar os produtos. E aí, é certo, é errado essa questão de vender sacola de supermercado? Marília, é interessante esse tema, porque ele tem a ver também com proteção do meio ambiente, né? Isso, para a gente falar hoje sobre a questão de se pode ou se não pode a sacola, antes de tudo eu tenho que dizer que já existe uma lei, desde 2012, que proíbe, que obriga, melhor dizendo, a entrega de sacolas gratuitas para os consumidores. Então não tem o que discutir, né? Lei não se discute, se cumpre. Então já existe uma lei, inclusive foi do deputado André Gadelha na época, a edição dessa lei, e evidentemente ela está para todo o estado da Paraíba. Então todos os supermercados, seja atacadistas ou não, eles têm que oferecer aos consumidores as sacolas também gratuitas. Pode vender, tem opções de vender suas próprias sacolas personalizadas ou não, não tem problema. A lei ela não proíbe isso, né? Mas ela dá a possibilidade, ela obriga também as empresas a oferecer o que é de gratuito para os consumidores, no caso, as sacolas, né? Agora, quando eu falo assim, vai se remeter a algumas situações de meio ambiente, é porque há alguns anos atrás, inclusive fiz parte também de reuniões que tratavam desse assunto, as vendas das sacolas, elas na realidade, elas iam pautavam uma ideia de proteção do meio ambiente, e é algo extremamente válido, né? Elas se valiam as empresas se valiam dessa perspectiva de proteção do meio ambiente e vender sacola no intuito de fazer com que o consumidor, desestimulasse o consumidor a sempre solicitar aquelas sacolas plásticas, que é um grande vilão hoje do meio ambiente, né? Sim. Foi reduzido de forma bastante interessante essa emissão de sacolas plásticas, né? Embora nós sabemos que o direito do consumidor, quando instituído por lei específica, tem que se prevalecer dentro da sociedade. Naquela época, há mais de 10 anos atrás, foi se instituído a possibilidade das vendas de sacola para estimular os consumidores a trazerem as suas sacolas de casa. Tanto é que os supermercados, na época, começaram a comercializar aquelas sacolas reutilizáveis. Isso. De pano de estopa. Hoje tem. Hoje tem, né? Ainda hoje tem. E que era uma prática do tempo das nossas avós, né? Quando já saía com a sacolinha. Já saía com a sacolinha, entendeu? Então, era uma questão cultural. Então, isso foi se modificando com o tempo. Então, o problema, ele não é tão simples assim, né? Temos uma lei hoje, desde 2012, ela tem que ser aplicada. Mas na ocasião, a pessoa, não, mas sacola sempre foi gratuita, e depois começaram a cobrar. Foi. Por isso que eu tenho que fazer esse resgate dessa situação histórica, inclusive, para que os consumidores entendam a intenção das normas na época, ou dos órgãos públicos que estavam trabalhando para que fossem também vendidas essas sacolas, né? O próprio Ministério Público, na época, reuniu-se com a camada empresarial e estava apoiando a ideia de vendas de sacolas, né? Mas qual era o intuito? Era o comércio ganhar mais com isso? Não, era desestimular o uso desenfreado de sacolas plásticas. E aí o povo faz como para levar as compras? Sem sacola, se não tiver? Pois Joga então, dentro do carro assim? Claro, a ideia no início é o que a gente fala, no Brasil, sempre uma boa ideia, quando passa muito tempo, ela começa a se distorcer se não tiver uma manutenção boa, né? Então, naquela época, né, começou muito bem, né, a desestimulação dessas, digamos assim, da colocação ou da entrega gratuita das sacolas,
e começaram a estimulação ao consumidor comprar as sacolas reutilizáveis, seja de nylon, seja de pano, seja de estopa, enfim, era algo que estava começando bem. Mas não houve manutenção da ideia, não houve manutenção desse programa, e aí foi se perdendo, digamos assim, o objetivo principal, que seriam essas vendas dessas sacolas reutilizáveis. Certo. Hoje, nós temos, não só aqui na Paraíba, mas em todo o Brasil, temos leis estaduais que tratam do assunto e obriga, evidentemente, desde 2012, pelo menos aqui na Paraíba, que seja disponibilizar sacolas para os consumidores. Mas só sacolas plásticas? Não. Pode ser sacolas de papel, sacolas com outros materiais. De sacola. Inclusive, até a própria lei do deputado André Gadelha, ela estimula que seja também de outros materiais também, que não seja só de plástico, né? E a justificativa, não, nós não temos outra, só temos de plástico, não pode ser justificativa para não oferecer ao consumidor a sacola gratuita, que hoje é prevista em lei. Então, vamos lá. As sacolas que podem ser comercializadas hoje, então, seriam essas que são as que são reutilizáveis? Não tem problema. O supermercado, ele pode vender suas sacolas personalizadas, sacolas terceirizadas. Não tem problema, não tem problema. Mas ele tem que oferecer também a sacola gratuita de acordo com a lei estadual. Que é aquela sacolinha... mais simples, né? Ela não precisa ter nenhuma logomarca. Eu acho que esses lugares que o pessoal viu, mas foi mais em atacados. Sim, foi. Né? Mas a lei, como ela alcança todo o comércio... Eu lembro que eu já fui em atacado, e em atacado não tem. Isso, não tem. A gente até ficava atrás de caixa. É verdade. Os atacadores, eles já começaram com esse paradigma de não oferecer sacolas, né? Na época, o Ministério Público, como eu falei, junto com os PROCONs, eles deram esse passo inicial para a preservação do meio ambiente. Mas, como eu falei, não teve manutenção dessa programação, digamos assim, dessa grande visão na questão da sobrevivência da fauna e da flora por conta da poluição, enfim, com relação ao uso desenfreado das sacolas, e por conta disso perdeu-se o objetivo principal, que seria a preservação do meio ambiente. Alguns supermercados, no caso dos atacadistas, como você bem falou, começaram a vender, colocando a logomarca da sua empresa. Aí os órgãos de defesa do consumidor começaram a entrar e dizer, não, aí não pode. Você está vendendo a sacola e ele com a sua logomarca, aí não dá. Se for para vender, não pode colocar nenhum tipo de logomarca. Enfim, começou a ter esse tipo de problemática em outros estados. Mas aqui na Paraíba, desde 2012, já se torna obrigatório a utilização de sacolas gratuitas por parte dos supermercados. Seja eles atacadistas ou não. Ou não. Porque, né, gente, é complicado. Você vai fazer compras, aí para levar as coisas, como é que fica? É uma facilidade, né? Mas aí a vida da gente, sacolas, lógico, com certeza. Eu só faço uma ponderação, Marília, porque na realidade é questão cultural nossa, né? Se você vai para outros países, você compra sacola também. E o intuito de lá é exatamente esse, preservação do meio ambiente, né? Infelizmente, nós, com as tecnologias, as comodidades nos deixam um tanto preguiçosos nesse sentido. Então, por que não levar sua sacola de casa? Por que você não levar uma sacola reutilizável? A gente fazia nossas avós, até nossas mães mesmo, já utilizava. Minha mãe já levou sacola reutilizável para a famosa feira, né? Então, não há problema nenhum você fazer isso, né? O grande lance é que hoje a rapidez, aquela voracidade de fazer tudo ao mesmo tempo, a questão do pouco tempo também, faz com que as pessoas elejam determinadas prioridades fora de um contexto geral. E essa prioridade muito individualista pode trazer sérios problemas, inclusive, para o meio ambiente. Ok. Vamos lá, tem pergunta. Bora lá. Meu plano de saúde não quer realizar uma cirurgia porque está dizendo que é uma doença pré-existente. O que fazer? Uai, bom, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas é direito do consumidor, né? Você pode responder, por favor? Vamos embora. Não quer realizar uma cirurgia porque está dizendo que é doença persistente. Como é que o plano sabe disso? Aí você vai ter que verificar, no momento que o consumidor vai fazer a sua inscrição no plano, vai fazer a sua adesão, ele faz um exame. Ele faz um exame, é como se fosse um exame de admissão, né? Então, a empresa ela é responsável de colher aquelas informações e, claro, tem algumas doenças que não existem essa questão de pré-existente, não. O plano, ele tem que cobrir. Quer uma dica? Vai
no site do governo, né? No caso aí da ANS, e você vai verificar, você vai ter ciência de quais as doenças, entre aspas, pré-existentes que os planos são obrigados a cumprir com o seu dever de fazer a sua defesa junto ao consumidor, né? De cumprir com o seu dever, inclusive contratual, na saúde do consumidor. Está lá no site da ANS que tem especificando quais são as doenças que, inevitavelmente, o plano não pode se esquivar de oferecer assistência de acordo com a lei. A gente viu, né, que saiu várias reportagens sobre o mercado, né, o supermercado que estava vendendo sacolas. Sim. E que levou até multa, eu acho, não foi isso? Lá no PROCON de Santa Rita, né, nós fomos o primeiro PROCON a fazer essa operação. Nós fizemos essa operação em Santa Rita, aí o PROCON da capital fez também depois os outros PROCONs também. Então, começou lá em Santa Rita, através de um atacadão de lá. Então, nós verificamos lá, nós fizemos uma visita e depois fizemos outras visitas. Aí tem gente que me pergunta, inclusive fizeram algumas ponderações comigo nas minhas redes sociais. Ué, mas o supermercado ainda está vendendo, alguns supermercados estão ainda vendendo. O que fazer? Não tem o que fazer, a gente envia nova equipe e autua. É como você atravessar um sinal vermelho. Você pode atravessar quantas vezes você quiser. Se você tiver capacidade, né, de pagar essas multas quantas vezes quiser, então parabéns para você. Mas as multas, elas tendem a aumentar de uma forma tal que efetivamente o comércio ele vai ter o seu prejuízo e vai ser sentido sim no seu bolso. Então, os PROCONs, eles fazem o seu trabalho de autuação. A gente não tem como fechar um supermercado só por conta disso, né? Não é um prejuízo de ordem maior. Então, quando é uma coisa que vinha trazer um prejuízo de saúde ao consumidor, a gente tem até esse poder de fechar. Mas quando não, a multa, ela deve resolver. Ok, vamos lá. Só um minutinho aqui, vou dar uma paradinha, gente. Vocês podem continuar mandando pergunta de vocês, tá? Fiquem à vontade. Mas olha, Sabrina